que esclarece bem essa história tanto do paradoxo quanto da função transcendente. Tá? Eu vou contar para vocês que é um clássico. O Jung recebe para analisar uma moça na faixa dos 30 anos, extremamente inteligente, culta, articuladíssima. E essa moça não entra em terapia, ele vai por lá, ele vai por cá, ele tenta por cima, tenta por baixo, tenta por cá, tá. E a moça era absolutamente refratária. Né? Ela sempre tinha uma desculpa racional. Tudo ela levava, ela era função pensamento, então ela levava tudo para o racional. Então, tudo tinha uma razão. E ela estava discutindo com ele a questão da relação dela com o pai, né? Que tinha uma questão importante ali. Mas tudo era racionalizado, e o Jung não encontrava um jeito, o Jung estava assim, aborrecido, porque ele, né, com toda a vez que tinha, ele não conseguia tocar essa pessoa, para essa pessoa passar por esse processo. Até que um dia... Mas por que ela tinha que conseguir fazer ela entrar nesse processo? Porque ela não estava dentro do processo analítico. Isso é uma coisa difícil de te explicar, Betânia, mas a gente sente quando a pessoa entra no processo analítico ou não. Em 3, 4 sessões, a gente sabe se a pessoa entra ou não. Se a pessoa vai abandonar o set terapêutico ou não, a gente sabe. Tá? Uma das dicas é a entrega que a pessoa tem. O quanto a pessoa não está atrás de máscaras para falar com você. O quanto a pessoa está sendo realmente sincera e abrindo os defeitos dela, as qualidades dela. Né? Mas tem outros sinais. Mas a gente tem uma percepção quando o cliente está entrando. Até que um dia essa moça traz um sonho. Eu tive um sonho. Hoje eu lembrei de um sonho. Aí ela narra o sonho, ela estava muito abalada com esse sonho, ela sonhou com o pai dela, e ela sonhou com o escaravelho. Né? Sonhou com o escaravelho. E daí o Jung começou a fazer as conexões, porque o escaravelho era o que transportava para a morte, né? Ele transportava o ser humano para a morte, lá no Egito Antigo. Então, ele estava começando a pensar em como explorar esse sonho, quando ele ouve um barulho na janela dele. Aí ele vai até a janela, ele abre o vidro, pega na mão um bichinho e traz para ela e fala: esse era o escaravelho que você estava sonhando? A menina cai em prantos. E daí para frente, ele conseguiu trabalhar terapeuticamente essa pessoa. Porque ela baixou completamente a guarda. Então, esse escaravelho teve uma função transcendente no caso dela. E, geralmente, a função transcendente é determinada por um símbolo. Aparece algum símbolo que é como que ele mexe com a pessoa e que leva a pessoa para um outro lugar, leva a pessoa para um outro momento. Tá? Quando isso acontece, a terapia tem uma evolução maravilhosa. Peraí, Débora, então quer dizer, ela estava em terapia, mas ele não estava conseguindo trabalhar terapeuticamente, é isso? Não, ela não entrava na terapia, ela não se entregava, ela estava toda hora na defensiva, sempre com respostas racionais, sempre com distanciamento, sempre isso é desse jeito, esse é aquele jeito, sempre julgando, né? E ela tinha vindo falar, dizendo: eu tenho um problema para resolver, que é a morte do meu pai, que eu não superei. Esse foi a demanda inicial. Ela estava nas sessões com ele de terapia, isso? Ela estava fazendo sessões de terapia com ele, e ele percebia que ela não entrava, que toda hora ela estava no racional, porque o racional dava segurança para ela. Então, ela segurava no racional, porque ela não queria perder o controle. Então, ela estava controlando. Né? Não tinha uma troca legítima, não tinha o que a gente chama de transferência e contra-transferência, que vocês também vão estudar. Não estava então, na terapia, a pessoa tem que ser emocional, é isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que se entregar para o processo terapêutico. Você tem que se entregar. Você não pode tentar controlar o processo terapêutico, dizer e desdizer, vir com a tua persona para o processo terapêutico, porque senão é a persona que tem processo terapêutico, não é você. Você é uma totalidade, você é mais do que a tua persona. Você tem uma alma.
É essa alma que tem terapia. Isso acontece Esse também numa leitura símbolo astrológica. seria... Hã? Oi. Esse símbolo seria uma imagem arquetípica que, de repente, aparece e traz algo novo, né? Geralmente é. Que abre um clarão, assim, que ajuda aí, no caso, na terapia, isso, né? Isso, exatamente. Eu tive um caso recente de um rapaz